Olá, vamos começar a nossa aula de História do Ceará, a quarta aula do nosso canal. Portanto, se inscreva no canal, compartilhe, curta, toque no sininho, para que você tenha acesso também às outras aulas. Hoje vamos estar falando sobre o governo militar. Isso dentro da história do Ceará. Plácido Castelo foi eleito pela Assembleia Legislativa em 1966. Plácido Castelo foi eleito pela Assembleia Legislativa em 1966. Durante seu governo, houve perseguição política a deputados e várias manifestações com a prisão e tortura de estudantes e trabalhadores, tendo ocorrido inclusive atentado à bomba em Fortaleza. Criado o Bandesce e a pavimentação da rodovia Ceará 060, a rodovia do Algodão. Também tem início as obras do estádio do Castelão. Então, no governo de Plácido Castelo, vamos ter o Bandesce, a rodovia Ceará 060, rodovia do Ceará 060, considerada a rodovia do Algodão. Rodovia do Algodão. Também tem início as obras do Castelão. Obras do Castelão. Então, no governo militar de Plácido Castelo, de 1966, que foi eleito pela Assembleia Legislativa, houveram as seguintes realizações. Já no governo de César Carlos, depois vamos estar detalhando o tempo desse governo, já que aqui estamos sintetizando, né? Já no governo de César Carlos, sucedeu o auge da repressão militar. Vários cearenses de esquerda estiveram envolvidos na guerrilha do Araguaia. Esquerda na guerrilha do Araguaia. Então, vários cearenses estiveram envolvidos na guerrilha do Araguaia. Carlos procurou governar tecnocraticamente, formando sua própria facção política, rompendo com Vigílio Távora. Então ele rompe com Vigílio Távora. Quer dizer, ele passa a criar sua própria oligarquia. No mandato do seu sucessor, vamos estar colocando aqui o seu sucessor, Adalto Bezerra, né? Adalto Bezerra foi o seu sucessor de 1975
a 1978. Vamos especificar bem o mandato do seu sucessor Adalto Bezerra. Não aconteceu grandes mudanças. Adalto voltou-se politicamente para o interior com a criação de uma Secretaria de Assuntos Municipais. Secretaria de Assuntos Municipais. Secretaria de Assuntos Municipais. Renuncia seu mandato para se eleger deputado federal. O vice-governador Valdemar Alcântara toma posse e termina o seu mandato. Então, o vice assume, e será Valdemar Alcântara. Isso porque Adalto Bezerra se elege deputado federal. Então, Virgílio Távora retorna ao governo em 1979. Virgílio Távora de volta ao poder, sendo o último eleito indiretamente, e resgata seu primeiro governo com a criação do Plameg II. Quer dizer, o último eleito indiretamente, o último indireto, aquele que não é eleito pelo voto do povo. Então, se Virgílio Távora é o último que foi eleito indiretamente, resgata um pouco do seu primeiro governo com a criação do Plameg II. Plameg II, que é o plano de metas de governo. Plano de metas do governo. Para relembrar, Alguém pergunta o que é Plameg? Plano de metas do governo. Inicia a industrialização no noroeste do Ceará. Indústria no noroeste do Ceará. Cria o Promovale. Que é um projeto de irrigação.
Promovale projeto de irrigação. Sua esposa, a primeira-dama, implementa projetos sociais. Primeira-dama projetos sociais. Primeira-dama Luísa Távora implementa projetos sociais como, vamos colocando aqui um exemplo. Dos projetos sociais como Central de Artesanato do Ceará. Central de Artesanato do Ceará. Portanto, Central de Artesanato do Ceará. Seu governo foi marcado pela ausência quase que total de oposição na Assembleia. Quer dizer, quase sem oposição, né? Nos legislativos. Ou seja, na Assembleia, um governo que quase não tinha oposição na Assembleia. Foram nomeadas aproximadamente 16 mil pessoas para cargos públicos. 16 mil nomeados. Dezesseis mil pessoas foram nomeadas para cargos públicos e houveram greves, né? Com certeza greves por melhores salários. Em seguida, como já falamos, foi eleito Gonzaga Mota, né? Gonzaga Mota foi eleito, né? Eleito pelo voto. Algumas colocações e algumas anotações que são importantes, não só de anotar, mas de gravar, né? Importante anotar e gravar. Gonzaga Mota foi eleito pelo voto do povo. Isso em 1982 e
começa o seu governo em 1983. Rompe com os coronéis para criar seu próprio grupo político. Seu rompimento rendeu-lhe ataques do regime militar com a suspensão de verbas federais. Portanto, rompe com os coronéis. Rompe com os coronéis e passa a ter dificuldade para governar devido a ataques do regime militar com a suspensão de verbas federais. Então vamos entrar agora na Nova República. Como foi a Nova República para o Ceará? A Nova República começa no Ceará com a eleição de Maria Luísa para o cargo de prefeita de Fortaleza em 1986. 1986, Maria Luísa prefeita de Fortaleza. Foi a primeira prefeita de capital estadual eleita pelo Partido dos Trabalhadores e o primeiro político do sexo feminino a ser eleita para esse cargo após o regime militar. Então, prefeita de Fortaleza pelo PT. A insatisfação com a política praticada durante a ditadura militar e o movimento de redemocratização impulsionaram as transformações no poder político, com a decadência da hegemonia tradicional do coronelismo. Então vamos dizer que queda do coronelismo. Realmente, das capitais começam as grandes mudanças. Depois o interior vai seguindo as mudanças das capitais. Gonzaga Mota deixa o governo com pagamentos atrasados ao funcionalismo e descontrole nas contas públicas. Mas seu candidato empresário Tasso Gereissati consegue se eleger com a promessa de modernizar a administração pública, afastando-se do clientelismo dos governos anteriores, promovendo a austeridade fiscal para desenvolver a economia estadual. A nova gestão passou a se denominar Governo das Mudanças. Então, lembrando que Tasso, Tasso Gereissati Tasso Gereissati, o Governo das Mudanças. Com a promessa de modernizar a administração, acabar com o clientelismo, passou a ser o Governo das Mudanças. Nas 2 décadas seguintes, Gereissati e seus aliados passam a deter a hegemonia política no Estado.
e rapidamente pede aliança com partidos mais à esquerda, como PT e PC do B. Portanto, no governo de Tasso Gereissati, moderna administração, uma administração austera, pondo fim ao clientelismo político. Lógico que isso aos poucos. Em 1990, o então prefeito de Fortaleza se candidata ao cargo de governador. 1990, Ciro Gomes, prefeito de Fortaleza, se candidata ao cargo de governador, com apoio de Tasso, e é eleito. Com a abertura do mercado brasileiro, o Ceará recebeu primeiros carros importados da marca russa Lada. Então, Ciro Gomes é eleito. E o estado do Ceará já começa a ter comércio com a Rússia. Vamos destacar isso, que isso poderá ser um ponto importante de perguntas. Então, importados russos, carros da marca Lada. Vamos destacar isso aí, que poderá ser uma das perguntas que poderão acontecer. Os governos da mudança priorizam o aumento dos investimentos públicos e privados em infraestrutura e nos setores industrial de serviço, enquanto a agropecuária permanece à margem. Politicamente, há uma relativação e diminuição do poder dos coronéis, com ampliação do poder do grande empresariado. O saneamento das contas estaduais, atingido em parte pela diminuição das despesas com funcionário público, através de demissões e achatamentos salariais, garantiram superávit entre 1988 e 1994, com a consolidação do Plano Real. Entre 1988 e 1994, equilíbrio das finanças. O estado do Ceará passa a manter o equilíbrio das finanças. Quer dizer, bem atenção. O Ceará, no governo das mudanças, passou a ter mais aumento no investimento público e privado, na infraestrutura e nos setores industriais de serviço, enquanto a agricultura e pecuária ficou à margem. Politicamente, há uma relativa diminuição de poder dos coronéis, com ampliação do poder do grande empresariado. O saneamento das contas estaduais, atingido em parte pela diminuição das despesas com funcionário público, através de demissões e tratamentos salariais, garantem o superávit de 1988 até 1994. Com o Plano Real, volta-se a predominância de déficit. Quer dizer, o Plano Real já começa a afetar também a economia do Estado, que passa a ter
déficit. O Estado se beneficia também da guerra fiscal. Vamos destacar aqui a guerra fiscal. Guerra fiscal. O Estado se beneficia da guerra fiscal, que então se iniciava, o que somado à mão de obra barata, atrai várias indústrias, quais se concentram em algumas poucas cidades. Portanto, indústrias em poucas cidades. Aí já se pode observar essas indústrias no estado do Ceará. O crescimento do PIB de 4,6 é superior à média nacional. PIB 4,6 é superior à média nacional. 4,6 superior à média nacional e nordestina dos anos 90, continuando a tendência iniciada na década de 70. As ações do governo, aliadas aos esforços de empresariado local, o incentivo de instituições de grande importância na história econômica recente do Ceará, como o BNB e a Sudene, foram determinantes para tal desempenho. Portanto, vamos destacar BNB, que é o Banco do Nordeste do Brasil, e a Sudene. Foi considerado muito importante para que o Ceará obtivesse seus avanços. Vamos falar um pouco sobre cultura aqui no Ceará. Um pouco sobre cultura no Ceará, para não ficarmos presos só em política do Ceará. Um pouco sobre cultura do Ceará. O forró eletrônico se torna popular na década de 90 e o Ceará começa a despontar, seguindo a tendência do litoral nordestino, como um grande polo de turismo. E o forró eletrônico em 1990, polo de turismo. E o Ceará começa a despontar como polo de turismo a partir ao longo dos anos 90, com ações como Programa de Saúde da Família. O Estado também realiza grandes avanços na redução da mortalidade infantil. Programa da Saúde da Família, redução da mortalidade infantil. Portanto, conquistas do Ceará na década de 90. O Estado realiza grandes avanços na redução da mortalidade infantil. A migração em direção à Fortaleza segue forte. É o que nós vamos estar colocando aqui. A migração à Fortaleza, a migração à Fortaleza segue forte, tendo em vista persistente atraso do interior em comparação com o forte crescimento da capital. A segurança pública torna-se muito mais problemática entre 90 e 2003, com a taxa de homicídio subindo de 8,86%
8,86 para 20,15. Taxa de homicídios. Ela sobe de 8,86 para 20,15. Em 100 mil habitantes. Um aumento de 127%. Tasso eleito novamente em 1994. Tasso eleito em 1994. Concentrando os esforços governamentais na construção e reforma de grandes obras, como a construção do Porto do Pecém. Porto do Pecém. Porto do Pecém, uma das realizações do governo Tasso em 1994 para frente. Estamos chegando exatamente em 28 anos de história do Ceará, né? 1994. Além do Porto do Pecém, no novo aeroporto internacional de Fortaleza. Novo aeroporto internacional de Fortaleza. Também nesse mesmo tempo vamos ter o açude Castanhão, né? Quem viu o governo do Tasso, o açude Castanhão, que abastece toda a região de Fortaleza, o açude Castanhão. O início das obras do Metrofor, né? Início do Metrofor. Que é o metrô de Fortaleza. Seria então o terceiro governo das mudanças. Terceiro governo das mudanças. Terceiro governo das mudanças, que seria de 1994 a 1997. Vamos continuar detalhando, vamos continuar resumindo o que foi esse governo na história do Ceará. Através dessa história podemos conhecer como está hoje a economia do Ceará, já que nós observamos o crescimento da economia do Ceará nesses últimos anos. Nesse período do terceiro governo da mudança, se caracteriza privatizações, né? Privatizações de estatais, né? Privatizações de estatais
se caracterizam nesse governo: extinção de órgãos, extinção, né, de órgãos, uma política neoliberal, o enxugamento da máquina administrativa, racionalização dos investimentos, aumento de taxas de contribuição, de aposentadoria, etc. Então, a política que faz a economia Contudo, apesar de vários avanços na saúde e educação básica e do crescimento econômico estável, a chamada Era Tasso não alterou a estrutura socioeconômica problemática do Ceará, em especial a ausência de distribuição de renda, o que foi duramente questionado. A má distribuição fundiária e a enorme disparidade regional, sobretudo entre capital e o interior. A parte infraestrutura fora da região metropolitana, altíssimo nível de pobreza. Em 1999, o Banco Mundial segundo a pesquisa do Banco Mundial, um dos investidores no Ceará, né? 1999, o Banco Mundial, segundo sua pesquisa, metade dos cearenses vivia abaixo da linha de pobreza. No início do século XXI, consolida-se a tendência de queda na tradicional imigração cearense, que no período de 2001 a 2006 reveste para saldo positivo de 38,3 mil pessoas, o que se atribui à melhoria da condição de vida e à maior estabilidade proporcionada por programas sociais que permitiram a fixação do pobre cearense em sua terra e o retorno de parte dos imigrantes. Quer dizer, de 2001 a 2006, R$ 38,3 mil, saldo positivo de pessoas que permaneceram com melhores condições de vida e uma maior estabilidade devido aos programas sociais que permitiram a fixação do pobre cearense em sua terra e o retorno à parte dos imigrantes. Vamos agora falar um pouco sobre o governo de Lúcio Alcântara. Lúcio Alcântara foi eleito com apoio de Tasso e continua, em linhas gerais, o modelo político dos governos anteriores. Mas não recebe apoio do próprio partido e não consegue se reeleger em 2006. Lúcio Alcântara, apoio de Tasso. 1992 e
1996. Apesar do modelo político dos governos anteriores, não recebe apoio do partido e não consegue se eleger em 2006, rompendo com o PSDB e mudando para o Partido da República. PSDB, e ele mudou para o PR, Partido da República. Partido da República. Deixa o cargo. Nesse caso, é eleito Cid Gomes, do PSB. 1997, já é o governador Cid Gomes. Cid Gomes, do PSB. Ex-prefeito de Sobral alcança o cargo de governador, pondo fim à hegemonia do PSDB no estado, sinalizando um movimento rumo à oposição na política estadual, já demonstrado com a vitória de Luciane Lins, do PT, na capital, que se elegeram em 2004, mesmo sem o apoio real do partido, e devido às alianças partidárias nacionais, apoiaram o candidato Inácio Arruda. Em 2008, Luciane Lins é reeleita. Portanto, começa uma nova fase na política cearense com a eleição de Cid Gomes. Em seu primeiro ano de governo, Cid Gomes economizou nas receitas do Estado para investimentos posteriores. Com recorde na arrecadação, o Ceará atingiu o quarto lugar em volume de investimento público. Quarto lugar, investimento público. Quarto lugar, investimento público. Além da situação financeira, o governador teve o cenário político a seu favor. Sua gestão foi marcada por uma das maiores hegemonias da história cearense. Na educação, houve melhorias expressivas nos indicadores. Na saúde, levou hospitais ao interior. Os investimentos em infraestrutura, como duplicação de estrada e ampliação do Porto do Pecém, colaboraram com o turismo e atração de empresas. Destaque também para o Metrofor e o Cinturão das Águas. O principal desafio da gestão foi a segurança pública, com o aumento do número de homicídios, apesar do crescimento de recursos na área. Portanto, vamos colocar algumas realizações do governo Cid Gomes. Lembrando que a história acompanhamos no dia a dia. E agora ela está registrada no papel e também registrada em vídeo. Então nós vamos colocar educação, indicadores em alta. Lembrando que Sobral sempre se destacou nos indicadores da educação. Saúde, hospitais para o interior.
hospitais para o interior. Duplicação de estradas. Duplicação de estradas. Duplicação de estradas também. Alguns destaques da administração. Sabemos que a gestão tem muita coisa, mas nós estamos colocando aqui aquilo que mais destacou. Ampliação do Porto do Pecém, e já falamos nele antes. Ampliação do Porto do Pecém. Essa ampliação colaborou com o turismo, né? Turismo. Falamos do turismo. E também, além do turismo, atração de empresas. Quer dizer, além do turismo, vamos ter atração de empresas. Atração de empresas. Atração de empresas. Vamos destacar mais também Metrofor. Metrofor. Cinturão das Águas. O principal desafio da gestão foi a segurança pública. Desafio segurança pública. Foi o grande desafio da gestão, a questão da segurança pública. O aumento de número de homicídios, apesar do crescimento de recursos na área. Lembrando que o governo continuou de 2011 até 2014. Então, nas próximas aulas, vamos fazer uma revisão sobre cada um dos governos, que já está aqui em pauta, para reforçarmos mais o assunto sobre os governos, que em geral são os assuntos mais atualizados a respeito dos governos. Então, nas nossas próximas aulas, vamos terminar o governo de Camilo Santana e vamos continuar a revisão dos governos. Até a nossa próxima aula.